gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Sempre com o patrocínio da Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Na noite de hoje vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Erechim, Mário Rossi, que está aí no último ano desta legislatura e a gente vai tentar falar um pouco desta legislatura. E eu acompanho quase todas as sessões, raramente falta alguma, com relação à economicidade que eu acompanhei. A gente fala muito dos vereadores que fazem poucas coisas, até acho que alguns podem avançar na sua atuação. Porém, as 4 mesas diretoras, nessa legislatura, eu vejo que gastou o suficiente para se manter. Nós não tivemos gastos exagerados, como já foi em outrora. Tanto é que um desses recursos de sobra, o que ele tinha direito para gastar, acabou não gastando, e sendo repassado para o Executivo, que encaminhou R$1.900.000, que era de direito legislativo, para fazer a obra no pronto-socorro da Fundação Hospitalar, aí num custo final de R$3.400.000, com mais R$1,5 milhão do Executivo. Só para citar um exemplo. Mas ao longo da entrevista nós vamos tentar dissecar outras ações feitas pelos vereadores aqui em Erechim. Boa noite, Mário, seja bem-vindo aqui ao Pente Fino Entrevista. Boa noite, Rodrigo. Boa noite à população de Erechim. É um prazer para nós estarmos aqui no programa Pente Fino da TV Bom Dia. Pela primeira vez, e para nós é uma satisfação estar aqui, até para que a gente possa pontuar e expressar para a população o andamento da Câmara de Vereadores, sendo que estamos de presidente neste último ano deste mandato. Antes de entrar nessa questão da economicidade, hoje de manhã teve uma importante reunião na Câmara de Vereadores, onde participou o secretário de Obras, Vinícius Anziliero. Foi discutido os projetos do novo plano diretor, que tanto a população clama, Mário, que é uma coisa, eu converso contigo seguido, quando vai ser votado, não vai ser votado, isso acaba emperrando o crescimento do município. Na verdade, Rodrigo, hoje pela manhã a gente tivemos uma reunião com o secretário Vinícius Anziliero, para darmos andamento. Hoje nós temos 3 projetos e os 3 a gente entende que são projetos mais polêmicos, né? Que é o projeto que trata da criação da direção do Ipuaê, né? Nós temos lá o próprio plano diretor da cidade de Erechim, né, com as alterações das quais o governo entendeu que teria que fazer em cima daquelas alterações já feitas lá atrás no momento da aprovação pela Câmara de Vereadores e com as emendas feitas. E o outro é o projeto da Cidade Limpa, né, que é o que cuida das fachadas da... Você tem uma lei, a Erechim Cidade Limpa, no passado, foi amplamente discutido e não saiu do papel, né? Na verdade, até por problemas, por entendimentos divergentes, essa lei não estava sendo... Então agora o governo então está regulamentando, mandou algumas regulamentações, das quais muitos vereadores tinham dúvidas sobre os 3 projetos. No entendimento que temos e que é uma necessidade da população e dos investidores da cidade de Erechim, principalmente no ramo da construção civil, que o plano diretor está emperrando esses investimentos. Então, a gente nesse entendimento, para que pudéssemos chegar num consenso junto com o secretário de Obras, para que a gente pudesse sanar as dúvidas, então, tanto do plano diretor, quanto da criação do Ipuaê e também da Erechim Cidade Limpa, que é o que regulamenta as propagandas das fachadas das lojas. Então a gente chamou o secretário, ele prontamente nos atendeu. Nos reunimos na sala da presidência com os vereadores, dos quais entenderam que tinham que participar. Alguns não puderam e mandaram então seus assessores, mas enfim, eu acho que se chegou a um consenso. Deve haver votação na próxima segunda, já os 3 projetos ou ainda não? Eu acredito que não, porque nós vamos ter que fazer algumas alterações, das quais ficou acordada com o secretário e ele
até solicitou que fizesse através de emenda, que ele entenderia e que depois isso tudo seria então aprovado. A questão do Apoaê é uma questão que eu vejo que ela é um imbróglio aí, né? Pelo que eu sei, parece que vai ser criado alguns cargos para as pessoas poderem deliberar diariamente e não esperar as reuniões ordinárias que eles fazem? Na verdade eles estão criando uma diretoria, né, com um diretor, um assessor e os técnicos, para que hoje o Ipuaê se reúne uma vez por mês, né? Então, se o Ipuaê se reunir dia 1º, o teu projeto chegar dia 1º de tarde, tu já vai ficar só para o mês seguinte. Então, a intenção do governo ela é boa, né? A intenção é boa, a intenção é fazer com que os projetos andem, ou a aprovação dos projetos andem. Não é todos os projetos que vão necessitar ir para o Ipuaê, mas, enfim, com a criação desta diretoria, todos os dias essa diretoria vai estar disponível para desenrolar ou fazer então a análise pelo Ipuaê desses projetos mais polêmicos que necessitem então a ida para o Ipuaê dar o parecer. Mário, agora no assunto que eu abri essa entrevista com relação à economicidade, eu acho importante que o Brasil está sendo passado a limpo, a gente vê várias ações, a população não aceita mais gasto desnecessário. Não é gastar muito, gastar pouco, é gastar o que precisa e para coisas sérias, né? E eu vejo sim que a Câmara de Vereadores ao longo dessa legislatura ela tomou muito cuidado com os recursos públicos. E recentemente foi repassado esse 1.900.000, aí até eu fiz uma confusão e inverti os valores no jornal, amanhã estou fazendo uma notinha disso, Mário, com relação a 1.900.000 só da economia de um ano para ajudar no pronto-socorro. E tantas outras ações que foram feitas, diárias se gasta menos. Eu vejo, existem pressões que eu sei para aumentar cargos e tudo, e se manteve os mesmos. Foi criado, acho que só a ouvidoria ao longo desse mandato. Então, eu vejo algumas ações, então o Legislativo também participa das decisões do Executivo, não só legislando e fiscalizando. Na verdade, Rodrigo, quando assumimos a Câmara de Vereadores como vereador e durante a campanha e praticamente os 17 vereadores eleitos hoje, né, se propuseram junto à população então a fazer uma gestão diferente na Câmara, uma gestão da qual fosse uma gestão mais satisfatória e que a gente tivesse transparência com a população. A economicidade foi uma delas, Rodrigo, a economicidade foi uma das que a gente mais trabalhou. Hoje o orçamento da Câmara de Vereadores, para você que está em casa ter o entendimento, ele é 6% do orçamento bruto do município. Isso chega a em torno de 16 milhões, mais ou menos, né? A Câmara de Vereadores, no início de cada ano de gestão, no início agora do ano de 2020, nós já abrimos mão de 4.080.000 do orçamento do 10º da Câmara e já deixamos lá no orçamento da Prefeitura para que a Prefeitura possa investir. O prefeito tem nos dado a oportunidade de nós, vereadores, sugerirmos então no que a gente entende que tem que ser investido, e aí é uma demanda que a gente tem atendido, a demanda da população, aonde eles vão nos solicitar, né? Então, esses 4.080.000 reais, uma parte deles, em torno de 1 milhão, 1,5 milhão veio para a Secretaria da Saúde, inclusive eles estão até tentando fazer dimensionar o número de consultas e exames atrasados e pegar esta verba da qual veio da Câmara de Vereadores para a Secretaria da Saúde neste ano e tentar antecipar ou comprar consultas e exames para diminuir a fila, que só em oftalmologia chega a mais de 2.000 pessoas, Rodrigo, hoje, aguardando uma consulta com um oftalmologista. Até porque nós temos uma cidade na região Aratiba que faz, Erechim não é especialista, né? Exato, Erechim está fora da especialidade. Então, assim, essa economicidade que a gente vem fazendo. Quanto ao do Santa, foi uma sobra do ano passado, do ano anterior, né? Onde a gente destinou, então, para vários segmentos, e no entendimento da Câmara, o pronto-socorro do Santa Terezinha era uma necessidade, ele já está obsoleto do jeito que está, da situação que está, a população não tem mais espaço, o atendimento é mal feito muito por causa da estrutura física do pronto-socorro.
Então, no entendimento dos 17 vereadores, então chegou à conclusão de que 1.900.000 da sobra remanescente, fora aqueles 4.080.000 que já tínhamos destinado. Aquele é o que sobrou de não ter gasto no passado. É, Além de ter então, já no início deixado uma parte. No início de 2019 a gente já deixou esses 4.080.000 para a prefeitura e no final do ano ainda se entendeu que mais 1.900.000 da sobra da Câmara teria que ir ou ser usado então na reforma do Santa Terezinha. A gente repassou então com a anuência do prefeito, é claro que nós vereadores sugerimos e aí fica a critério do prefeito, mas a Câmara de Vereadores destinou então com a anuência dos 17 vereadores 1.900.000 para a reforma e ampliação do pronto-socorro do Santa Terezinha. Mário, esse é um ano eleitoral e existem várias condutas que a mesa de gestor tem que tomar cuidado dentro da Câmara, né? É um ano diferente, depois a transmissão da TV Câmara não vai poder, por um tempo tem todas aquelas coisas que a gente sabe as condutas vedadas. Por que a mesa diretora, ela orienta os vereadores nesse período? Não começou o período eleitoral ainda, mas já está se trabalhando em cima disso, pensando ali na frente? Já, Rodrigo, na verdade a gente já está tomando essas precauções, até por entender que ele é um ano atípico, é um ano eleitoral e muitas ações das quais a Câmara faz no seu dia a dia, a lei eleitoral ela veda. Então a gente já sentou com o jurídico, já estamos montando uma cartilha então para entregar para cá todos os gabinetes para cada vereador, o que pode e o que não pode, inclusive no uso do plenário, né, Rodrigo? Inclusive o uso do plenário, para quais atividades então esse ano ela fica vedada ou ela fica então liberada, para que não tenhamos então um imbróglio judicial por daqui a pouco não estarmos cumprindo a legislação eleitoral. Outra coisa que chama atenção foi um acordo feito logo lá depois de 2016, que foi feito com os vereadores, 9 vereadores na época de oposição, onde continuam, e mantiveram um acordo os 4 anos, né, da mesa diretora. Eu acompanho há muito tempo, Mário, eu digo que é uma coisa difícil. Eu não sei se por hoje eu voto aberto ou estão respeitando mais o fio do bigode, mas uma coisa é certa, se manteve esse acordo de 4 anos, né? Do que o senhor atribui isso? Esse acordo foi um diferencial, né, Rodrigo? Após a eleição de 2016, eu era presidente do MDB na época e vereador eleito, então começamos a fazer análise lá e chegamos à conclusão de que nós teríamos 8 vereadores, dos quais faziam a composição da chapa do então ex-prefeito, ex-vice-prefeita Ana Oliveira e Anacleto Zanella. Nós éramos em 8 vereadores que compunham essa... E tínhamos um vereador do qual não estava nessa coligação, que defendia então o ex-candidato a prefeito Flávio Tirello. E este vereador, então, como presidente de partido na época, resolveu então buscar uma consolidação de um acordo entre esses 5 partidos, né, e 9 vereadores, para que a gente pudesse então fazer gestão nesses 4 anos de mandato. Foi uma negociação muito difícil no início, até se chegar ao entendimento de quem seria o primeiro, quem seria o segundo, de que forma se faria esse acordo, de que forma se distribuiria os cargos que envolvem, né, a direção, a mesa diretora na Câmara de Vereadores. E aí, para nossa grata satisfação, já lá no início de dezembro a gente já tinha consolidado o acordo, onde não se botou nada, Rodrigo, no papel, ficou só no fio do bigode, como você falou, né? Ficou na responsabilidade e na consciência de cada vereador. Que eu vi um papelzinho, quem é culpado, porque... Não, assim, eu digo o compromisso de que tu teria que cumprir. Não, a gente até fez uma planilha lá distribuindo, até para que não se esquecesse, daqui um pouquinho não se tivesse problema, mas lá tinha ficado. Não. Então você fez aquela planilha e se cumpriu rigorosamente. Tanto é que houve algumas trocas no decorrer do caminho, mas com 2 partidos, 2 vereadores querendo trocar e coisa e tal, como é o teu caso. O último ano estava em aberto e o Ilgue Rosseiro, que é do PV, acabou abrindo mão e indicou você como candidato. E houve isso também em alguns cargos dentro da Câmara, né? Onde as 2 bancadas sentaram, decidiram que trocariam os cargos dentro lá e aí foi feito um acordo entre as bancadas.
Eu estou presidente esse ano e eu sempre digo assim, graças ao acordo que se firmou lá atrás, e esse acordo, então, seria o PV, seria o vereador Ilgui Rossetto. Né? Ele, por problemas pessoais, né? Problemas pessoais dele, até de família, na justificativa da qual ele passou para o grupo, ele abriria a mão, então, da presidência da casa no último ano, e em ele abrindo mão, ele indicou a nossa pessoa para que nós pudéssemos, então, ser o presidente do Legislativo neste ano. Então, a gente agradece a ele, agradece aos 9 vereadores, porque isso é uma coisa inédita, Rodrigo. Quando tu tem um que é o fiel da balança, é muito difícil tu manter um acordo. Era um só, né? A situação ficava com maioria. Então, e depois, Rodrigo, assim, para mim, além de uma surpresa, né, eu sempre digo assim, é uma satisfação hoje estar como presidente do Legislativo, mas eu me elegi presidente do Legislativo com 10 votos, né? Em vez de nós perdermos um voto, nós ganhamos um voto. Então, eu tenho muito a agradecer as pessoas das quais confiaram em mim, agradecer os partidos que votaram em mim. Então, mas para nós é uma satisfação ter conseguido fazer com que este acordo se mantesse os 4 anos, pela seriedade das pessoas das quais compuseram esse acordo lá atrás, e aí hoje está. Então, Rodrigo, a gente está tirando aquela imagem de que político não cumpre acordo, que político vai só na sua vantagem, não. Tanto que está aí, você manteve o acordo exatamente como você fez ele lá em 2016, estamos terminando 2020 com o acordo cumprido e no comando da Câmara de Vereadores 12 anos. Né? Mário, outra questão que já faz vários anos que todo presidente que sai, quando elabora o orçamento para o ano seguinte, põe lá um recurso para ser investido na compra de um terreno para uma possível nova sede da Câmara de Vereadores. Aquele prédio é da Prefeitura, né? Não é da Câmara. Hoje, para todas as atividades, o pessoal diz que o vereador trabalha só na segunda-feira. Mentira. A própria Câmara, ela empresta o plenário, muitas ações acontecem lá dentro ao longo do ano e quase todos os dias. Né? Eu vejo já uma estrutura acanhada, como tu falaste do Santa Teresianos, que daí é mais nevrálgico e pega só da população, então a população não entende a necessidade de ter uma nova sede. Por que todo mundo coloca e ninguém faz? Só uma dúvida por essa questão da falta de recursos em outras áreas? Não, eu acho que até não é por isso, Rodrigo. Eu acho que é muito por pressão popular, entendeu? Eu acho que a Câmara tem dificuldade de comprar um veículo do qual se dizia que era um veículo de alto luxo, e foi um veículo aí que 75 mil reais, se não me engano, foi o veículo comprado, um veículo bem abaixo do preço, bem abaixo do custo, com tudo que ele tem para oferecer para o seu uso. Eu vejo que isso tem que passar muito pela consciência da própria população. A população, ela não tem o hábito de acompanhar os atos do Legislativo, não tem o hábito de acompanhar o andamento da Casa Legislativa. E eu concordo contigo, a Casa Legislativa ela já está pequena, ela já está com um espaço reduzido, né? O próprio gabinete dos vereadores não dá privacidade nenhuma para nenhum vereador conversar com ninguém. O atendimento à população ele já está sendo prejudicado, até por falta de espaço físico dentro da Câmara de Vereadores. Se nós pegarmos o plenário, ele não é usado só para sessões, ele tem várias atividades das quais é feita no plenário e que ele está se tornando pequeno para as atividades das quais ele é utilizado. Então, eu não vou aqui, Rodrigo, falar o porquê que não, o porquê que sim, né? Eu vejo que é uma necessidade, a Câmara tem que ser ampliada, né? O 12º da Câmara, ele teria essa utilidade para que a gente pudesse ampliar. Mas eu não vou julgar ninguém, o porquê que até hoje não foi feito, o porquê que não foi. Eu vejo que é mais por pressão popular, medo de represálias de voto, de política, até logo ali na eleição. Mas eu acho que está na hora da Câmara de Vereador também ter um espaço mais amplo para poder dar um atendimento com maior qualidade para o contribuinte, para o cidadão, aquele que vai lá e necessita da ajuda ou necessita do atendimento do vereador e da própria assessoria. Vão se fazendo reformas, como foi feito uma agora, tudo, mas são pequenas reformas, que tu tem que parar o serviço, tudo, mas para dar, tipo, o mínimo de condição de trabalho, né, Mário?
Na verdade, as reformas que vem se fazendo, Rodrigo, é como tu reforma a tua casa. Tu reforma hoje, amanhã tu tem que fazer mais reforma e reformar um prédio antigo, né? Tu reforma o piso, daí tem o vazamento no telhado. Agora nós concluímos cobertor curto. Exatamente, tu tá sempre com o cobertor curto. Tu reforma um lado e aí tu ficou o outro. E acabamos investindo um monte de dinheiro em reforma e não se tem um prédio com espaço adequado para atender a população. Conversamos com o Mário Rossi, o presidente da Câmara de Erechim, nesse último mandato. Mário, nosso tempo passa rápido, 20 minutos. Queria agradecer a tua presença aqui. Vamos conversar em outra oportunidade aqui no Pente Fino Entrevista. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição do Pente Fino, do TV Bom Dia, para que a gente possa, então, dar explicações ou prestar conta do trabalho que a gente vem fazendo junto à Câmara de Vereadores e hoje junto à presidência da Casa. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Obrigado, Mário. E lembrando que o Pente Fino Entrevista é sempre um patrocínio da Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa noite a todos e até a próxima.